Oi, tudo bom? Gente, amigos aí, Trancido, tudo bem, doutor? Meu professor Aparecido, é um prazer em vê-lo. Ontem nós tentei um contato, mas falhou a nossa comunicação, mas é um prazer conhecê-lo agora pessoalmente e poder conversar contigo. Eu que tenho alguns amigos, pessoas com deficiência, e sempre estamos tendo essa conversa de acessibilidade na própria instituição, Defensoria Pública, né? Eu trabalho muito, eu sou defensor do meio ambiente e da cidadania também, é algo extremamente legal mesmo, é um desafio, né? Algo importante para nós trazermos para a população. E eu costumo dizer que não é só das pessoas com deficiência a dificuldade. Quantas vezes, né, eu costumo dizer que nós paramos o carro, aí tentamos sair, a pessoa, o passageiro tenta sair e acaba não conseguindo porque existe algum impedimento físico ali, né? E realmente nós acabamos verificando que os problemas de todos ou de uma parte da sociedade acaba atingindo a todos nós, né? E é realmente muito importante nós nos preocuparmos com isso, para que todos possam alcançar aquele nosso grande objetivo de vida, né? Que é realmente sermos felizes, buscarmos a felicidade dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações, e sempre nós temos alguma limitação, né? Não existe isso na pessoa perfeita, totalmente perfeita, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre nós estaremos aí diante dessa situação que vai nos levar a ter a necessidade, e aí nós aplicamos aquele bom e velho ditado, né? A necessidade é a mãe da invenção. Sempre que nós passamos por uma dificuldade, isso é um hábito que eu trago desde os meus tempos de Forças Armadas, que a gente reclamava, e o sargento dizia, ó, você reclamar pode, mas você me traga aí uma solução junto. E eu acostumei isso, né, a ter a reclamação, a ter o problema, mas apontar uma solução. E o nosso objetivo aqui realmente é esse, né? Nós aqui acompanhando de você, acompanhando das pessoas que vêm nos prestigiar, que vêm nos trazer esse objetivo de resolver problemas, não administrar só os problemas, aceitar os problemas, mas não, vamos resolvê-los da melhor forma possível. O que não for possível, efetivamente, como nos ensina a filosofia, vamos aceitar. Mas o que nós pudermos modificar, obviamente que nós temos que modificar, e essa questão da acessibilidade é plenamente possível. Traz algumas dificuldades, né? Se nós verificarmos, se você pensar o Parque dos Poderes, o nosso belíssimo Parque dos Poderes, há locais ali, há prédios que não têm acessibilidade. É uma planta antiga, né? Muito bem feita, certinho, mas que não tem acessibilidade. A gente tem que descer para atender, já verifiquei essa situação, quando a pessoa não pode, né? Mas é realmente algo que nós podemos devagarinho resolver e chegar no máximo, com a maior brevidade, uma condição de acessibilidade, né? Mas a conversa está boa, vamos começar a nossa live e falar sobre os assuntos, o assunto importante, o assunto foco nosso, né? Então, nós estamos recebendo, eu sou o defensor Cabral, estou pré-candidato a vereador em Campo Grande, e vamos falar sobre esse assunto que nos atinge a todos, que atinge diretamente as pessoas com deficiência, mas obviamente que atinge a todos nós, como nós acabamos de dar um exemplo aí, de um carro, mas também nós podemos estar andando, fazendo uma caminhada, e passar por uma calçada que não está pavimentada, né? Nós temos que ocupar efetivamente a rua, passar por um perigo de ser atropelado por um carro. E tantos outros exemplos que o nosso entrevistado de hoje com certeza vai nos passar, que as pessoas às vezes são afetadas e nós às vezes passamos desapercebidos, né? Então o tema de hoje que nós vamos passar é acessibilidade, né? Ou seja, essas medidas voltadas a minorar esse problema de acesso realmente, sobretudo das pessoas com deficiências, sobre as barreiras físicas, né, em calçadas, praças, edificações públicas e de uso coletivo.
esse é o objetivo nosso, discutir esse problema com perguntas ao nosso entrevistado e também olhemos o que ele pode dizer para a gente, olha, isso pode ser feito, isso não pode. Quem sabe chega ao nosso prefeito municipal, já que nós estamos falando da nossa belíssima cidade de Morena, e ele venha a acatar esses pedidos, não só o prefeito, mas também o governador, nós temos o nosso Parque dos Poderes, aos poderes constituídos, a minha própria instituição, a Defensoria Pública, que também tem a obrigação de estar zelando por esses direitos das pessoas com deficiência e de todos nós, né? E nós precisamos ver se Campo Grande realmente é uma cidade acessível, uma cidade que tem acessibilidade, que tem essa condição. E antes, nós temos que falar que eu estou num ambiente controlado, né? Eu estou num ambiente controlado e, por isso, não estou usando máscara. O mesmo ocorre tanto com o nosso entrevistado, quanto com a nossa intérprete de Libras, a Cristiane, né, a nossa intérprete de Libras. Por isso é que nós não estamos usando máscara. Não é questão de não respeitar a lei ou de achar que a Covid é algo não perigoso, é realmente perigoso, nós temos que tomar cuidado, mas por isso é que eu não estou usando, fique colocado aqui para os nossos assistidos, né? O direito à acessibilidade, como nós podemos verificar, ele é presente na Constituição Federal, né? É simples pelo direito de ir e vir. A pessoa tem que ter esse direito, mesmo sendo pessoa com deficiência, ela tem que ter o direito resguardado. Obviamente que se nós verificarmos a legislação é extremamente nova. Então, nós vamos encontrar em muitos locais ainda não adaptação. O importante é se fazer um trabalho de educação das pessoas, das autoridades, para que realmente nós tenhamos o mais rápido possível a aplicação dessas medidas, né? É importante que a gente tenha em Campo Grande uma cidade acessível, né? E nós precisamos saber que Campo Grande ela é uma cidade acessível fisicamente para as pessoas com deficiência, ou é inacessível para muitas e tem ainda muito a que ser feito. E vai nos responder isso o nosso deputado hoje, né? Vai nos responder essas e outras perguntas. Porque ele é, efetivamente, como eu disse, uma pessoa que sofre na pele dessa questão. É uma pessoa com deficiência visual, mas uma grande pessoa também de outras deficiências, educação especial para com a deficiência. Eu estou falando do professor Aparecido da Costa, José Aparecido da Costa, professor Cido, como já tomei a liberdade de chamá-lo aqui, né? Como é popularmente conhecido, primeira pessoa com deficiência visual a alcançar, a cursar o doutoramento, a fazer o doutoramento, né? Para defender a respectiva tese. Eu já passei por isso em 2003, eu tenho doutoramento em Direito Processual Penal pela Católica de São Paulo, e realmente é algo edificante, cansativo, trabalhoso, bastante, realmente estafante às vezes, né? Principalmente quando a gente está nessa fase de escrever a tese e no dia da defesa também, mas é gratificante. Então nós vamos realmente alcançar um patamar muito interessante na nossa carreira e saber um pouco mais e poder passar um pouco mais. Então eu dou aqui as boas-vindas ao nosso professor Cido. Cido, eu agradeço mais uma vez a sua presença, nos brindar com o seu conhecimento, com sua experiência, para trazer um pouquinho mais para nós de conhecimento, porque eu, além de ser defensor e ter que saber isso, muita coisa a gente sabe, mas a gama jurídica é imensa. Agora, como pré-candidato, e se chegasse a candidato e, eventualmente, numa eleição, terei que saber, sem dúvida nenhuma, os vereadores teriam que saber isso na ponta da língua para estar buscando a melhoria da pessoa com deficiência. Então, Silvio, eu agradeço muito a sua presença e que você possa aqui nos auxiliar o máximo possível. Bom dia, Cido, tudo bom?
Bom dia, defensor Cabral. Também cumprimento aos amigos, às amigas, telenautas que nos acompanham nessa manhã. Eu quero lhe agradecer, defensor Cabral, agradecer por esta oportunidade. Nós estamos neste momento e é muito singular, é significativo que tenhamos essas oportunidades de diálogo. E depois também cumprimentá-lo pelo tema. A acessibilidade, ela é uma matéria sempre discutida, que vem tendo a sua consolidação progressiva, conforme mencionado aqui, especialmente com o decreto 5296, lá de 2004, mas também com as providências no âmbito da nossa localidade e também, o que é mais importante, com essa participação de cidadania, com a participação na defesa dos direitos. E aí a Defensoria tem sempre um papel importante, relevante, e é o que nos dá esperança, valorar a acessibilidade, poder realmente buscar essas condições melhores no âmbito da nossa cidade, é algo que vai acabar até reduzindo qualquer percepção de baixa estima da pessoa com deficiência, né, dentro do processo histórico de exclusão. Razão pela qual eu só tenho a agradecer e agradecer a cada um, a todos e a todas que nos acompanham nesta manhã de domingo, que é de fato um privilégio esse nosso contato. Ah, que importante. Eu só fazer constar aqui que nós temos a nossa intérprete de Libras, né, a Cristiane, onde também, Cristiano, é um prazer recebê-lo, tá? É muito importante esse trabalho, o seu trabalho foi muito valorizado e uma propaganda muito grande, as lives do presidente da República, né? E o trabalho também da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, que ela gosta demais de Libras, ela dá sempre eu participo do canal dela e ela está sempre nos ensinando como falar algumas em Libras, é extremamente importante, sim. Nós temos que humanizar a humanidade, né? Trazer humanização e acessibilidade, que as pessoas possam, dentro das suas dificuldades, ser iguais, né? É isso que a justiça diz. O Rui Barbosa já dizia, a justiça consiste em tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, dentro da sua desigualdade. Ou seja, se nós tivermos pessoas que precisam de tratamento diferenciado por conta dessa desigualdade, nós temos que, obviamente, fazer por onde? Realmente não é fácil a gente aplicar uma lei desse tipo, da acessibilidade física, né? É algo que não é fácil, porque nós temos prédios já construídos, né? Prédios antigos, e que para se fazer acessibilidade deve existir uma modificação imensa. Mas devagarinho nós vamos conseguir. As pessoas dizem, puxa, mas eu tenho direito adquirido. Mas devagarinho nós temos que efetivamente buscar aplicar, né? Ainda que demore um pouco de tempo, mas nós vamos fazer um trabalho aqui para as pessoas, para nós mesmos e para as pessoas que virão no futuro, que esperamos seja bem próximo, nós tenhamos acessibilidade quase que plena, para que as pessoas possam se sentir à vontade, as pessoas com deficiência possam se sentir à vontade em sociedade e ter toda a possibilidade de alcançar a felicidade. Mas o professor Cido, o senhor entrou na história de Mato Grosso do Sul como o primeiro deficiente visual a fazer o doutoramento, né, cursar o doutoramento, correto? Mas o seu currículo é extenso. O senhor possui graduação em pedagogia, especialização em metodologia de educação especial, mestrado profissionalizante de educação, professor da Secretaria de Educação de MS, gestor de ações sociais da Secretaria de Estado do Trabalho e Assistência Social, tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino-aprendizado e tecnologias assistivas, supervisor do Sistema Braille. Tem mais algum título que me esqueci, meu professor? Não, defensor Cabral, mas tem um título que ele não é formal e que eu quero externá-lo, é a gratidão. É o título da gratidão aos telenautas, também a sua pessoa, defensor Cabral, por esta oportunidade, e a gratidão que também se estende por toda a minha vida, porque é muito imprescindível que reconheçamos que, exatamente pelas lacunas no campo da acessibilidade
das quais vamos tratar aqui, é que uma trajetória assim, especialmente, a gente não se faz sozinho, resumindo, é o que eu quero dizer. E por isso este caminho ele sempre palmilhado pelas oportunidades, pelos docentes, né? Quero render minhas homenagens também aos professores, às professoras. Quero cumprimentar também de um modo muito singular a intérprete, né? Que é tão importante toda a dimensão, porque de fato nós estamos aqui com a finalidade de tratarmos de uma cidade plural em termos de acessibilidade. Gratidão, gratidão sempre. Que bom, mas eu tenho mestrado e doutorado, porque eu sou professor universitário também, né? Eu só estou afastado porque tem 2 crianças em casa e eu quero aproveitar essa fase delas. Se eu ficar saindo à noite, eu acabo não aproveitando. Mas vou voltar à cátedra, se Deus quiser, daqui a alguns anos, quando eles crescerem um pouquinho. Mas não tem essa titulação. Parabéns, realmente, o senhor faz um trabalho importante. Nós precisamos de pessoas qualificadas, obviamente, para cada vez mais conseguir assegurar a aplicabilidade desses direitos que tem todo o respaldo na justiça. Às vezes a gente fala, um determinado direito, mas esse direito não é muito justo. Esse direito de acessibilidade é extremamente justo, né? Ele é calcado numa base de justiça, não no sentido da justiça só do Poder Judiciário, mas a justiça no sentido filosófico, no sentido de igualdade, porque a justiça tem essa conotação sempre que se tenta qualificar ou conceituar a justiça, se fala em igualdade. Então, o que nós buscamos é simplesmente a igualdade, né? Jamais que um seja superior ao outro de forma alguma, né? Mas a igualdade. Professor, normalmente se tem ideia de que a pessoa com deficiência seja... Que deficiência for, é uma pessoa totalmente ou parcialmente dependente. Mas se assim chegou, mas o senhor chegou onde está, como se iniciou o seu caminhar? Essa é a pergunta. Houve incentivo da família ou algum outro caminho que levou o senhor, além da vontade, né? Porque às vezes nós temos pessoas que não alcançam tantos objetivos. E o senhor tem um currículo importante, tem uma função importante. Como que se deu isso? Se o senhor puder explicar para a gente. Claro, com alegria. Eu tive o início da minha trajetória, do meu processo de escolarização em uma instituição para deficientes visuais, no caso o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas, localizado aqui em Campo Grande. Então, aquele, de fato, foi o berço desse processo de escolarização. Mas, posteriormente, e é importante frisar aqui, que a instituição que tem, né, até carrega esse peso muitas vezes de ser considerada um espaço segregado, mas eu penso que nós temos que fazer distinção nesse sentido. Porque, apesar de ser oriundo de uma instituição, mas uma instituição que sempre acreditou no processo de integração sobre o qual podemos falar posteriormente, e essa instituição sempre estimulou que nós fôssemos para a escola de ensino comum. Isso foi muito importante, porque isso vai trazendo para você uma explicitação de que é possível que você possa realmente buscar as realizações. E ao ingressar na instituição, eu tive oportunidade fui atleta, né, por 8 anos, eu corri 2 maratonas, aquela Maratona do Fogo, que é de Fátima do Sul a Dourados, sempre participando com a comunidade também, né, nunca de uma forma segregada. Depois fui medalha de prata aqui nos Jogos Abertos, nos 1.500 metros, né? Então foram 8 anos muito intensos de atletismo. E eu penso que o esporte, tão imprescindível, e a gente percebe hoje o desenvolvimento do desporto paralímpico também, ele foi fundante nessa minha caminhada. E depois eu menciono mais uma vez e friso aqui a questão da escola, de poder participar de uma escola comum, de uma escola onde você dialoga sobre os problemas das outras pessoas, e daí realmente a gente se convence de que somos muito parecidos, né? Às vezes com as nossas individualidades, evidentemente, mas também isso nos aproxima daquelas preocupações sociais.
Então, a partir daí, lá em 90, aí prestei o primeiro concurso público, ingressei, depois eu acabei prestando outro para professor em 94, e fui galgando e procurando levar essa caminhada profissional juntamente com o processo formativo na escolarização. De maneira que eu quero destacar realmente a presença da família no início, o estímulo é muito importante, este acreditar. As pesquisas que tenho desenvolvido, inclusive, elas vão nessa linha. Agora há pouco foi mencionado, né, defensor, essa questão da justiça. Eu até estou estudando a minha pesquisa, que é o acesso do estudante com deficiência visual ao currículo na perspectiva da escola justa, né? Então, isso na educação superior, que também vem de pouco tempo. De maneira que eu tenho esta alegria tamanha desta participação, exatamente porque é uma temática fundamental. A questão da acessibilidade, eu até me lembro de uma conferência que nós tivemos especificamente, que reuniu pessoas de todos os estados, da maioria dos municípios brasileiros, onde nós tivemos como tema acessibilidade, você também tem compromisso. E isso aí para notabilizar essa extensão social, defensor, que também foi mencionada aqui, né? Então, foi essa a nossa constituição de ingresso na escola, com a perseverança, mas também com o rol de oportunidades, com o aporte da legislação que vem sendo progressiva, né? E realmente procurando se vivenciar esses direitos que aí tem muito a ver com a cidade plural, com a cidade que promova, de fato, a acessibilidade para todos, para os nossos colegas surdos, para os nossos colegas com deficiência intelectual, para os nossos colegas com deficiência física, enfim, para todas as... É muito importante, bastante, realmente a pluralidade, né? Exatamente. Muito... Pode concluir, professor. Então, essa trajetória, sempre acompanhada por esse rol de oportunidades e de participação na sociedade, eu tenho certeza, tenho a convicção de que foi fundante. Então, é muito importante que defendamos a acessibilidade nessa perspectiva de todas as áreas, né? É a questão da educação, é a questão da saúde, é a questão do transporte, é a questão da habitação, é a questão da acessibilidade atitudinal, enfim, a acessibilidade ela permeia todo esse rol de possibilidades para a pessoa com deficiência e, evidentemente, para a sociedade como um todo. Certo. Então, até pegando um gancho nessa questão do senhor, parece que para nós, pelo menos assim, a pessoa que não tem uma deficiência, não é pessoa com deficiência, a maior necessidade da acessibilidade, o maior problema da acessibilidade seria a física, né? Eu tenho um amigo cadeirante, amigo de longa data cadeirante, e ele sente muito menos agora, mas no passado ele sentia muito essa dificuldade, a barreira física, né? E a prefeitura, o município de Campo Grande, ele elaborou o programa de acessibilidade, muito de atender a todos. Nós podemos dizer que Campo Grande é uma cidade acessível, né? A primeira questão. Ela atende a todas as pessoas com deficiência, é a segunda questão, né? E quais seriam as dificuldades de pessoa com deficiência que encontra em Campo Grande? Para terminar, como a gente sempre faz, né? O senhor que vive o problema na pele, como pessoa com deficiência, que soluções a gente poderia, né? Eu preciso saber disso, por conta da noção da pessoa, por conta da minha pré-candidatura, também é muito importante. Eu gostaria que o senhor pudesse falar para a gente uma questão sobre essa questão da acessibilidade física e, basicamente, se Campo Grande oferece uma melhoria. E, se não, o que nós podemos fazer para melhorar? Muito bem. Eu acredito que Campo Grande caminha, ainda que de forma bastante gradual, ainda que nós não podemos contar com a celeridade desejável, porque foi como dito, né?
nós tivemos um conjunto de legislação. A legislação é muito importante. Aliás, em 2004 foi realizada uma pesquisa e o Brasil, ele, dentre todos os países das Américas, ele foi considerado aquele com a legislação mais avançada. Mas há necessidade de que haja uma conversão em termos de fiscalização para a efetividade desse conjunto de diplomas legais. Então, Campo Grande, eu percebo no dia a dia que nós vamos progressivamente avançando. Mas, por exemplo, eu cito a questão do sinal sonoro, né? Sempre tenho evitado todos os esforços nessa questão, por exemplo, de manter uma interação com o município. Mas o sinal sonoro, uma capital como Campo Grande, o último registro que eu tenho é que nós contamos com 4. Pode ser que esse número tenha alterado. Até bem pouco tempo eram 3 sinais sonoros em Campo Grande, né? Então, você contar com essa autonomia de você poder aguardar que uma voz lhe diga que o sinal lhe permite fazer a travessia é um diferencial incrível. E é importante, então, que avancemos também nisto. Recentemente, no ano passado, para ser mais preciso, nós discutimos muito essa questão do piso tátil. E é importante ter essa amplitude de discussão. Com toda a abrangência, porque o piso tátil, nós temos alguns problemas, algumas calçadas que elas são estreitas, e aí você não tem a possibilidade de implantação de piso tátil, porque você pode prejudicar, evidentemente, uma pessoa que utilize cadeira de rodas. Nossos colegas com deficiência física sempre colocam essa questão de que nas rampas, às vezes a roda derrapa. Então, tudo isso aí é uma questão que precisa ser bem dialogada para que você tenha exatamente parâmetros para se considerar a necessidade efetiva de implantação e o conceito também de cidade plural, que ele é imprescindível, ele é inafastável da nossa luta. Não pode estar bom para um segmento e estar ruim para outro. Não pode. E tivemos, então, um decreto aí que ele colocou que a calçada tem que ter 4 metros para daí poder contar com piso tátil. E esse decreto que se alegou que foi baseado da ABNT, que é o que regulamenta, mas justamente a ABNT que trata de piso tátil não iria colocar esta restrição. De maneira que o decreto diz, inclusive, que a pessoa com deficiência visual, ela deva se locomover pela fachada. Isso não é razoável. Nós vamos voltar ao século passado, quando a pessoa ela tinha que, então, ir procurando as paredes. Imagina o risco, às vezes uma planta com espinhos, sempre esses problemas. Às vezes, um local que tenha cães, né? E é perfeitamente possível que encontremos essas dificuldades, né? Também é importante ressaltar, e vem num crescente, inclusive com os aplicativos de tecnologia, como Velibras, mas a necessidade de intérprete, né? Você vai, muitas das vezes, num local de atendimento, um local de atendimento na área da saúde, por exemplo, né? É importante a gente apontar e tentar especificar, aí você recebe uma senha. Daí aparece lá no painel, mas você não tem um retorno sonoro para você poder realmente saber que naquele momento é a sua vez de receber o atendimento. Quando você considera o transporte, eu tive a oportunidade de presidir o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Me recordo que naquela oportunidade eram apenas 8 ônibus adaptados. Depois passamos a 82 e depois a questão de que esses ônibus todos, né, eles teriam que ser entregues já adaptados quando fossem adquiridos pelo município de Campo Grande. No entanto, conversando com nossos colegas com deficiência física, sempre eles colocam que muitas das vezes quebram, né? Esses ônibus quebram e você não conta com a reposição célere. Isso aí, no que vai incidir, por exemplo? Tem a nossa defesa, né? Pelo acesso ao mundo do trabalho, pelo universo profissional que é tão imprescindível do ponto de vista da cidadania para todas as pessoas. E
em muitas situações, isso vai implicar que este profissional ele acabe ficando maculado, porque deixa de comparecer ao seu trabalho, porque deixa de atender a um compromisso urgente. Então, essa valoração na acessibilidade, para poder resumir em termos de resposta, né, dentro da sua pergunta, se Campo Grande é uma cidade acessível, eu diria que diante deste quadro, parcialmente acessível, mas às vezes nós avançamos 5 passos e recuamos 4. Então há um descompasso nesse sentido, e aí é importante sempre que toda essa discussão ela possa perpassar por um diálogo com o conjunto, também pela participação do executivo, dos parlamentares, para que a gente consiga cada vez uma cidade, porque é tão bom a acessibilidade ela é acolhedora, a acessibilidade ela é sinal de autonomia e sinal de conquista. Então esse ponto é muito importante, é muito caro para todos nós, para a sociedade em geral, eu tenho certeza. É uma questão, como eu disse, de humanização, né? De nós transformarmos a sociedade, ela ser mais humana realmente, né? E sempre calcado nesse princípio da igualdade, né? Se as pessoas são iguais, elas precisam de tratamento igual. Mas se existe uma desigualdade, vamos tratar dessa forma também. Temos que trazer as pessoas, à sociedade, ao convívio, ao bem-estar, à felicidade. E isso é um objetivo, tem que ser um objetivo nosso. Obviamente que, como as legislações mais novas, talvez a gente fala, poxa, mas já tem 10 anos ou 20 anos, mas Einstein já dizia que é mais fácil você quebrar um átomo do que um costume ou um preconceito, né? E é difícil mesmo a gente mudar algo, inclusive quando é uma barreira física, porque imagina, pegar um prédio, às vezes tombado, ou um prédio público, que precisa ter toda uma modificação. Às vezes, eu, quando trabalhava em locais assim, a gente, obviamente, estava pronto a atender a pessoa. Quando a pessoa não podia vir a gente ia até a pessoa. Nós já tínhamos o hábito, quando eu trabalhava em Miranda, por exemplo, de irmos à casa das pessoas, ia o juiz, ia o promotor, ia o defensor na casa da pessoa, quando ela não podia se locomover, não tinha problema nenhum. Então, isso é uma forma de nós mitigarmos um pouco essa dificuldade, né? Melhorarmos um pouco a situação, porque a pessoa, esses dias eu recebi um deficiente, uma pessoa com deficiência na defensoria, ele veio cadeirante, lá tem um elevador, tudo, ele chegou, mas a gente viu que é uma dificuldade. Eu disse para ele, olha, fica tranquilo, se você não puder vir, outra pessoa pode vir e trazer a documentação. Se você precisar de visita, a gente tem como ir. É uma forma de a gente minorar, desde que tenha um pouco de boa vontade das pessoas, né? Que a gente possa realmente entender que vivemos em sociedade e que, obviamente, temos que todos vivemos bem. Se um só viver bem e os outros não, nós não teremos a tão sonhada, tão falada justiça social, né? Mas, continuando nesse raciocínio, professor, quais as medidas, ou pelo menos algumas que o senhor se lembre, que seriam necessárias para que Campo Grande seja mesmo essa cidade acessível? Mais alguma que acomete o senhor, alguma ideia? O que o senhor poderia falar para a gente? Perfeito. Então, essas medidas, elas perpassam justamente na questão do ir e vir, do locomover, a ampliação desta sinalização sonora, né, para a gente, como uma espécie de recuperação desse tempo que estivemos estagnados, sem nenhuma inserção desses sinais. Vez que a legislação, ela diz que esses sinais, eles precisam constar em todos os cruzamentos de grande fluxo, né? E nós não atingimos ainda este patamar. Também continuar com o programa de formação na área da educação e ampliar a disponibilidade de intérpretes tão importante. Eu me lembro que quando estava no conselho, nossos colegas surdos, eles às vezes queriam reclamar de um edital relativo a um concurso que saiu com alguma incorreção.
E eu ficava profundamente aborrecido, porque muitas das vezes, pela falta de acesso à comunicação, eles chegavam quando esse prazo já estava extrapolado, né? Em geral, esse prazo de 2 dias aí para se recorrer. E por quê? Pela dificuldade em se contar com o intérprete. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Depois, não sei se deu um cortezinho aí, tudo bem? Não, eu só tirei um pouquinho a imagem, mas perfeito, eu estou acompanhando. Ah, tá. Então, depois, essa questão, então, de você assegurar essa formação no processo de escolarização. Eu, ao desenvolver pesquisa, ao conduzir a pesquisa, quando do mestrado, constatei que, por exemplo, falta acessibilidade, falta acesso aos programas computacionais, a questão do livro em braille. Eu preciso dizer que, na superação desses desafios, eu nunca pude contar com o livro didático em braille. Eu sou braillista, né? Então é muito importante que a gente tenha essa condição. Depois, superar também essa dificuldade no transporte, para que a pessoa que utiliza cadeira de rodas, ela tenha realmente a sua autonomia, a sua cidadania valorada. Isso é importante também numa capital como Campo Grande. E até mesmo a identificação de placas. Eu me recordo que houve uma tentativa de se implantar placas em braille e como a sociedade, né, não tinha um esclarecimento, talvez devido, não tinha uma conscientização, houve até uma relutância. Algumas pessoas retiravam aquelas placas, né? Não tendo a consciência de que aquilo era uma garantia do acesso. De maneira que não basta a efetivação da providência, mas também difundir pelos meios de comunicação na esfera municipal, né, como é o caso aqui da tratativa, sobre a importância desses meios para que nós tenhamos uma sociedade plural. Então, eu acho que em termos de medidas, essas questões elas são fundamentais, além de equacionarmos, evidentemente, esse acesso do ir e vir, também para as pessoas que utilizam cadeiras de rodas, também para as pessoas que necessitam do piso tátil, que é uma conquista civilizatória. Então, eu acho que essas medidas, a implementação de algumas, né, e o estímulo à celeridade de outras, e ainda a fiscalização de mais aquelas que já foram implantadas, eu acho que aí passa a constituir um novo tecido social nessa cidade que é tão importante, a cidade que nós moramos, a cidade que é tão ímpar para cada um de nós, e assim eu acho que a gente pode avançar bastante nesse sentido da acessibilidade. É muito comum a gente ver no direito, eu sinto uma certa frustração, por questão de nós termos boas leis até, tem muitas boas leis, mas não conseguir aplicar. E pior de tudo é que o próprio poder público, o que acontece? Ele faz a lei, né? A lei vem do poder legislativo, do poder executivo, às vezes iniciativa do judiciário, mas normalmente legislativo e executivo, e essa lei não é cumprida, né? Eu enfrento isso na questão da acessibilidade, por exemplo, das calçadas, nós vemos terrenos públicos, nitidamente públicos, né? São praças abandonadas, eventualmente não cuidadas, ou qualquer tipo outro de imóvel que tenha detenção, que tenha posse ou propriedade do poder público, e que não está seguindo a lei, não tem acessibilidade, então a pessoa não tem como passar por ali, né? Ela tem que ir para o meio da rua, ela tem que correr para um lado, correr para o outro. Então é bem assim mesmo, a questão da aplicabilidade da lei é algo que nos frustra muito. Às vezes a gente luta, entra com ação, ganha ação, o judiciário nos dá a razão, diz que tem que fazer, mas mesmo assim a situação é bem difícil da gente controlar, né? Da gente conseguir chegar ao resultado naturalístico. Eu sempre reclamo muito, né, do resultado final, ele poder resolver o problema, né? É muito triste, muito frustrante, quando a gente faz todo um trabalho, toda aquela dedicação, às vezes até bem mais do que a gente é obrigado, isso é importante,
E naquele momento, nós acabamos não conseguindo o objetivo, apesar de tudo. Nós vimos agora a questão, é muito comum a questão do medicamento, né? A gente ganha, nós ganhamos a ação e o município não dá, aí nós temos que pegar, sequestrar o dinheiro do município, comprar o medicamento, entregar para a pessoa. Tudo isso poderia ser evitado se houvesse efetivamente a observância da legislação da Constituição Federal que determina que o medicamento deve ser ofertado para a pessoa, né? Mas, professor, seguindo ainda, uma outra questão, o deficiente, a pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência tem vez e voz aqui na nossa cidade? Bom, eu, como disse, pude participar do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e também do Conselho Municipal. Então, esta voz, ela tem, mas ainda, de certa maneira, sufocada, porque esses mecanismos, muitas das vezes, aí eu digo que também falta a nossa consciência e o trabalho nosso, assim, também, de estimularmos essa participação de outras pessoas, né, com deficiência. Eu já milito aí, já são 3 décadas e meia, né, de militância na questão do movimento da pessoa com deficiência e, como disse, pude acompanhar, tive a oportunidade de, juntamente com muitos colegas, organizar a primeira conferência da pessoa com deficiência em Campo Grande, e o que a gente percebe é que essa participação ela é muito acanhada ainda, digamos assim. Então, a pessoa ela tem a possibilidade de ampliar essa sua voz, é importante que o faça. E também, um outro campo, quando a gente pensa em vez, também vem do rol de equiparação de oportunidades, que é uma grande luta, né? Na questão do mundo do trabalho, evidentemente, que tivemos a partir do início da década de 90, a lei de cotas, mas esse acesso ele é bastante aquém ainda dessas possibilidades. E, portanto, a vez, eu acho que está restrita por essa oportunidade, esse rol de oportunidades ainda bastante diminuto. Por outro lado, esta participação que, de fato, os conselhos se constitui num espaço privilegiado para esta voz se expandir, ela ainda conta com poucas pessoas. É por esta razão que eu sempre friso essa condição e essa importância e, sobretudo, a necessidade de se envidar todos os esforços para que as pessoas elas possam ter acesso à escola, acesso físico, né? Quando se trata de cadeira de rodas, acesso ao livro didático quando se trata do sistema Braille ou de uma tecnologia assistiva como um programa DOSVOX, como um programa NVDA, que são leitores de tela e que hoje, em boa medida, esses programas podem superar a questão do Braille, se for esta a opção da pessoa com deficiência, do estudante com deficiência, e também ampliar esse rol de oportunidades, né? Recentemente, tive a grande alegria de tomar conhecimento do doutoramento do nosso colega Adriano Gianotto, a primeira pessoa surda, e, portanto, isso demonstra que começa a surgir o resultado efetivo do desenvolvimento, da efetivação dessas políticas públicas e da sua ampliação. E eu penso que seja uma demonstração cabal de que quando a gente assegura realmente a condição de uma forma efetiva relativa à acessibilidade, a gente começa a vivenciar nossos sonhos, a gente começa a passar para uma outra realidade muito mais plural e muito mais condizente com a sociedade que nós acreditamos e sonhamos, portanto, em termos de acessibilidade de oportunidades. Não, com certeza. E o ideal é nós darmos condições, né? A cota, por mais que às vezes, no caso, por exemplo, eu sou favorável no caso da pessoa com deficiência, porque existe
uma motivação, existe algo que realmente fundamente, né, em termos de justiça social, existe, mas o ideal é dar condição, né, para a pessoa com deficiência, para que ela não precise de cota, né? O ideal é melhor isso, ainda, mas melhor ainda. Recorrer a isso, mais ou menos igual o estudo, né, a cota social, a pessoa, olha, porque na verdade nós temos que dar as mesmas armas para a pessoa e para a mesma guerra, né? Não dá para dar um estudo deficiente para um e um estudo perfeito para outro, falar, vá combater. Não dá, né? Nós precisamos ter realmente essa ideia da nossa tão sonhada meritocracia, porque eu entendo que a pessoa com deficiência vai ser a sua meritocracia exatamente idêntica, e desde que tenha as condições para isso, né? Senão realmente fica difícil. Mas uma outra pergunta, professor, e que eu não conhecia esse termo, mas sobre as barreiras, nós falamos barreiras físicas, né? Mas essas chamadas barreiras atitudinais, o que é isso? Como nós poderíamos conceituar e como minorar esse problema, tentar minorar e no futuro resolver esse problema? Bom, isso tem muito a ver, de fato, com a sua citação acerca de Einstein, porque a barreira atitudinal, ela é aquela que muitas das vezes impossibilita exatamente o acesso da pessoa com deficiência aos meios produtivos. Então, isso significa que quebrar a barreira atitudinal, eu vou vivenciar a empatia, eu vou vivenciar a condição de me colocar no lugar do outro e poder entender a sua necessidade. A sua expressão sobre a questão de quando alguém necessita um documento, né? E aí sempre lá na defensoria se busca uma alternativa, é realmente a quebra dessa barreira atitudinal. E se nós não conseguirmos quebrá-la, todas as outras, arquitetônica, a barreira aos meios de comunicação, a barreira ao acesso físico nas escolas, nos serviços sociais, todas continuarão existindo. Então, a quebra dessa barreira atitudinal, em suma, significa, de fato, a quebra do preconceito, porque é a muralha que se impõe via preconceito, é exatamente a existência da barreira atitudinal. É aquele olhar tacanho, é aquele olhar desconfiado, é aquele olhar que, de uma forma mais profunda ainda, desacredita da pessoa com deficiência. E isso, gradualmente, em razão dessa nossa conversa, desse nosso diálogo tão salutar, a gente vê que começa a ser quebrado. Mas é importante, e para responder também a sua pergunta, defensor Cabral, é que a gente tenha, de fato, campanhas que possam reverter esse processo. Mas não só. Também que a gente possa, na unidade escolar, que eu acho que é um locus tão importante para a gente promover a quebra dessas barreiras, que a gente possa trabalhar temáticas como esta, né, e falar de uma forma, e também que o próprio poder público, ele possa contribuir acreditando, né. Eu nunca vou me esquecer, e no trabalho de pesquisa, lendo uma pesquisadora lá do Sul, e ela fala do estudante nota 7, que é aquele estudante que ele está lá na escola, mas ele não faz avaliação. O sistema acaba atribuindo a nota 7, quer dizer, não é plausível, não é possível, não é admissível que no século XXI nós sigamos convivendo com essa realidade, já que temos tanta tecnologia, já que temos vivenciado os programas de formação, e isso ainda prevaleça. Porque o que acontece com isso? É que você está impedindo a cidadania dessa pessoa no passo seguinte. Aí não tem outro caminho. Como ela não teve uma formação, pelo menos, equivalente aos dos demais, ela irá provavelmente ficar num programa governamental e não precisaria ser desta forma, né? Eu me refiro ao benefício da prestação continuada, né, o BPC,
que a gente vê muito essa realidade. Então, é possível, nós acreditamos na reversão desse estado que temos vivenciado e é só necessário que agreguemos, que aglutinemos as nossas forças para essa transformação de fato. Sem dúvida. Professor, nós temos um vídeo para passar do seu colega que o senhor acabou de mencionar, Adriano, né, que defendeu o doutoramento, e nós vamos passar esse vídeo, já agradecer. Vamos veicular. Poderia passar novamente? Meu áudio estava desligado para eu poder fazer a tradução. Não, ela quer que comece de novo. Ela quer que comece. A Fran... A intérprete, ela quer que comece de novo, aí ela começa a falar com... Quer? Tem como passar? Que meu áudio estava desligado, não sabia que ia ter isso. Vamos ver se o Fran passa de novo, aí você acompanha. Se ele puder passar de novo. Dá para conversar com ele, para ver se está podendo passar de novo? Oi, tudo bem? Quero agradecer essa entrevista e em relação à acessibilidade. Nós temos 50% de acessibilidade e 50% que não tem. Por quê? Dentro dessa lei de atendimento a Libras, no trabalho de inclusão, é muito bom, está progredindo, mas 50% não tem. E falta, nós temos essa barreira, porque falta informação, falta repasse dessas informações. E na maioria das vezes, essa lei que nós temos, nós sabemos da lei de acessibilidade que falta fiscalização, falta informação, falta incentivo. E que nós podemos, até no futuro, diminuir essa falta e aumentar mais a acessibilidade. Não podemos parar, nós temos que ver essa prova do que está acontecendo e entender tudo isso, que é muito difícil para o surdo, e perceber tudo isso, todo esse desenvolvimento, todo esse processo. Nós pesquisamos, a minha pesquisa, e eu consegui melhorar muito essa barreira. Nós precisamos agradecer. Obrigado, defensor Cabral. Realmente muito importante verificar essa ascendência, né? Mas, felizmente, parabenizar mais uma vez o Adriano, né, pelo objetivo. Eu me lembro quando eu defendi a minha tese, foi uma alegria, né? Fizemos até uma festinha para comemorar. Professor Cido, o tempo passa, né? A gente já está quase 55 minutos. Peço ao senhor que faça as suas considerações finais para a gente poder encerrar, então, esse bate-papo. Se o senhor puder, fique à vontade. Ok, defensor Cabral. Primeiro, mais uma vez, cumprimentar o Adriano, foi conselheiro, e fico emocionado, né? Conselheiro, sempre atuando conosco pela política pública, e demonstrando aí a superação. E é importante, e acho que essa é uma
oportunidade muito marcante no sentido da nossa perseverança, que é possível, né? É possível você galgar, apesar de não contarmos com as melhores condições ainda, porque seguimos juntos, né, nesta busca desta cidade plural, dessa cidade acessível. Assim, eu quero também, professor Cabral, lhe agradecer imensamente por este espaço, pela oportunidade, porque é uma discussão que nos aproxima muito, porque tem a ver com o acumulado histórico, mas não só, também com os nossos desafios tão presentes. Então, eu agradeço também aos telenautas que nos acompanham nesse momento e dizer sempre desta alegria e dizer do nosso crédito na acessibilidade para a constituição de uma sociedade de fato mais justa, mais plural, com rol de oportunidades para todos. Muito obrigado, fiquei muito feliz nesta manhã. Obrigado, eu agradeço também a nossa querida intérprete, que possa estar aqui sempre com a gente, nos auxiliando, né, extremamente importante, é uma marca da nossa evolução, né, acima de tudo, e convidar os nossos amigos para a live de domingo que vem, é muito importante também o tema como a de hoje, nós vamos falar basicamente sobre a cura da Covid-19, né? Um enfrentamento firme dessa doença que nos aflige tanto, que tem causado essa pandemia, né, no mundo todo, e nós vamos tratar sobre isso com 2 médicos, e vai ser muito interessante também a live, convidamos a todos, é um interesse de todos nós, e vamos aproveitar o resto do nosso domingo. Agradeço ao professor Cida, nosso intérprete, e fiquem todos com Deus até domingo que vem. Forte abraço. Abraço.